Pare por um instante. Eu não sei exatamente qual batalha você está enfrentando hoje, mas talvez você esteja cansado, cansado de esperar, cansado de lutar, cansado de orar pela mesma situação repetidas vezes. Talvez exista algo em sua vida que ainda não mudou. Uma porta que continua fechada, uma resposta que ainda não chegou, uma promessa que parece distante. E quanto mais o tempo passa, mais difícil se torna permanecer firme. Mas escute isso com atenção. Deus não abandonou você, mesmo quando tudo parece silencioso. Mesmo quando você não consegue enxergar nenhuma mudança. Mesmo quando seu coração está cansado. O Senhor continua trabalhando. A palavra de Deus declara em Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que promessa poderosa! A Bíblia não diz que a provação será fácil, não diz que a espera será confortável, mas diz que existe uma recompensa preparada para aqueles que permanecem firmes. E talvez esta mensagem seja exatamente aquilo que você precisava ouvir hoje, porque enquanto você pensa que está apenas suportando uma fase difícil, Deus está fortalecendo sua fé. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está moldando seu caráter. Enquanto você acredita que está parado, o Senhor está preparando você para algo maior. Antes de continuarmos, vamos falar com Deus. Pai amado e Deus eterno, neste momento eu me aproximo da Tua presença com humildade. Tu conheces o peso que tenho carregado. Tu conheces as lágrimas que ninguém viu. Tu conheces as orações que fiz em silêncio. E sabes quantas vezes pensei em desistir. Mas hoje eu escolho permanecer. Não porque sou forte, mas porque o Senhor é a minha força. Renova meu coração, renova minha esperança, renova minha confiança nas Tuas promessas. Quando eu me sentir cansado, sustenta-me. Quando eu me sentir fraco, fortalece-me. Quando eu não compreender os Teus caminhos, ajuda-me a confiar no Teu amor. Que esta mensagem produza fé dentro de mim. E que eu receba hoje uma nova porção de coragem para continuar caminhando. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você acredita que Deus está fortalecendo você nesta fase da sua vida, escreva nos comentários: Deus está renovando minhas forças. Agora escute com atenção. Uma das coisas mais difíceis da vida cristã não é começar uma caminhada com Deus. É continuar quando nada parece acontecer. É permanecer fiel quando as respostas demoram. É continuar acreditando quando as circunstâncias dizem exatamente o contrário. E foi exatamente isso que aconteceu com muitos homens e mulheres de Deus ao longo das Escrituras. Pense no povo de Israel. Depois de serem libertos do Egito, eles imaginavam que chegariam rapidamente à terra prometida. Mas o caminho foi diferente. O deserto durou anos, anos de aprendizado, anos de dependência, anos de transformação. E embora o deserto parecesse um atraso, na verdade Deus estava preparando aquele povo para receber aquilo que havia prometido. Da mesma forma, José recebeu uma promessa ainda jovem, mas antes de ver seu sonho se cumprir, enfrentou rejeição. Foi vendido pelos próprios irmãos, foi levado como escravo, foi injustamente acusado, foi lançado na prisão. E durante muito tempo, parecia que Deus havia se esquecido dele. Mas a palavra declara em Gênesis 39:21. O Senhor, porém, estava com José. Que verdade poderosa! José estava na prisão, mas Deus estava com ele. José estava sofrendo, mas Deus estava com ele. José estava esperando, mas Deus continuava trabalhando. Talvez você precise ouvir isso hoje. O fato de ainda não ter chegado ao seu destino não significa que Deus tenha abandonado você. O fato de a promessa ainda não ter se cumprido não significa que ela foi cancelada. O fato de você estar enfrentando dificuldades não significa que Deus deixou de agir.
O Senhor continua presente, continua guiando, continua sustentando, continua preparando o tempo certo. Vamos orar novamente. Pai amado, quantas vezes eu olhei para as dificuldades e pensei que estava sozinho. Quantas vezes enxerguei apenas o problema e me esqueci da tua presença. Mas hoje eu me lembro que o Senhor nunca abandona os seus filhos. Assim como estiveste com José na prisão, assim como estiveste com Israel no deserto, permanece comigo em cada etapa desta caminhada. Quando eu não entender o processo, ajuda-me a confiar. Quando eu não enxergar resultados, ajuda-me a perseverar. Quando o medo tentar dominar meu coração, lembra-me de que o Senhor continua no controle. Eu entrego ao Senhor toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a inquietação, e escolho descansar na certeza de que a tua mão continua conduzindo minha vida. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você crê que Deus continua trabalhando mesmo quando você não consegue ver, escreva nos comentários. Deus está cuidando de tudo. Existe algo que muitas pessoas não percebem durante os períodos de espera. Elas acreditam que Deus está apenas mudando as circunstâncias, mas, na maioria das vezes, antes de transformar aquilo que está ao nosso redor, o Senhor trabalha profundamente dentro de nós. Escute isso com atenção. O deserto não serviu apenas para levar Israel até a terra prometida. Serviu para transformar Israel. A espera não serviu apenas para colocar José no palácio. Serviu para preparar José para governar. E talvez o mesmo esteja acontecendo com você neste exato momento. Enquanto você pede que Deus mude sua situação, Deus está fortalecendo sua fé. Enquanto você pede uma resposta imediata, Deus está desenvolvendo maturidade espiritual. Enquanto você pede que a luta termine, o Senhor está construindo algo que permanecerá para toda a vida. A palavra de Deus declara em Romanos 5, 3, 4. A tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Nada está sendo desperdiçado, nenhuma lágrima, nenhuma oração, nenhum momento de perseverança. Tudo está sendo usado por Deus para produzir crescimento espiritual. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação injusta. Talvez esteja lidando com uma porta fechada. Talvez esteja enfrentando um problema familiar, financeiro ou emocional. Mas existe uma pergunta importante. O que Deus deseja desenvolver em você durante esta fase? Porque toda estação de perseverança possui um propósito. E quando entendemos isso, a dor não desaparece imediatamente, mas passamos a enxergar sentido no processo. Agora pare por alguns segundos, respire profundamente e permita que esta verdade entre no seu coração. Você não está apenas sobrevivendo, você está sendo preparado. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai amado e Deus fiel, eu reconheço que muitas vezes tenho olhado apenas para aquilo que está faltando. Tenho focado apenas naquilo que ainda não aconteceu. Mas hoje eu peço que o Senhor abra meus olhos espirituais. Ajuda-me a enxergar aquilo que estás fazendo dentro de mim. Desenvolve em meu coração a perseverança. Desenvolve em mim a obediência. Desenvolve em mim a confiança que permanece firme mesmo quando as respostas demoram. Que eu não desperdice esta estação, que eu aprenda tudo aquilo que o Senhor deseja me ensinar. Transforma minhas fraquezas em crescimento. Transforma minhas lutas em testemunhos. Transforma minhas dificuldades em oportunidades para experimentar ainda mais da tua presença. E que eu saia desta fase mais forte, mais maduro e mais próximo de Ti. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você acredita que Deus está usando esta fase para fortalecer sua vida espiritual, escreva nos comentários. Deus está me preparando para algo maior. Agora existe algo muito importante que você precisa entender. A perseverança não significa caminhar sozinho.
A perseverança não significa carregar todo o peso com as próprias forças. A perseverança verdadeira acontece quando aprendemos a depender de Deus todos os dias, porque existe um perigo durante as fases difíceis. O perigo de permitir que a tristeza roube nossa alegria. O perigo de permitir que a preocupação ocupe nossa mente. O perigo de permitir que o desânimo enfraqueça nossa fé. Mas escute atentamente. A palavra de Deus declara em Neemias 8:10: A alegria do Senhor é a vossa força. Que versículo poderoso! Observe que a Bíblia não diz que a nossa força vem das circunstâncias, não diz que a nossa força vem das respostas imediatas, não diz que a nossa força vem da ausência de problemas. Ela diz que a nossa força vem do Senhor. E talvez hoje Deus esteja convidando você a fazer uma escolha, a escolha de continuar confiando, a escolha de continuar adorando, a escolha de continuar agradecendo mesmo antes de ver o milagre, porque quando mantemos os olhos em Deus, algo muda dentro de nós. A situação pode continuar igual por um tempo, mas o nosso coração começa a ser fortalecido, nossa mente começa a encontrar paz, nossa esperança começa a ser renovada, e é exatamente por isso que o inimigo tenta tanto afastar você da palavra de Deus. Porque a palavra produz fé, a palavra produz esperança, a palavra produz força para continuar. Por isso, não abandone sua vida de oração, não abandone a leitura das Escrituras, não abandone os momentos na presença de Deus. É nesses lugares que o Senhor renova as forças daqueles que estão cansados. Vamos orar. Pai amado, eu peço que o Senhor renove minha alegria. Não uma alegria baseada nas circunstâncias, mas uma alegria baseada na Tua presença. Quando os problemas tentarem ocupar minha mente, ajuda-me a lembrar das Tuas promessas. Quando o medo tentar dominar meus pensamentos, ajuda-me a permanecer firme na Tua palavra. Desperta em mim um novo amor pelas Escrituras. Desperta em mim um novo desejo pela oração. Que eu encontre força quando buscar a Tua presença, que eu encontre esperança quando meditar na Tua palavra, e que a minha fé permaneça firme mesmo durante os dias difíceis. Ajuda-me a viver cada dia dependendo mais de Ti e menos das minhas próprias forças, porque eu reconheço que sem o Senhor não consigo continuar, mas contigo eu posso perseverar até o fim. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você deseja que Deus renove sua alegria e fortaleça sua fé hoje, escreva nos comentários: a alegria do Senhor é a minha força. Chegamos a este momento e talvez você tenha iniciado esta mensagem sentindo-se cansado. Talvez tenha chegado aqui carregando preocupações que ninguém conhece. Talvez tenha pensado que suas forças estavam acabando. Mas agora eu quero que você se lembre de uma verdade que nunca muda. Deus não abandona aqueles que permanecem firmes. A palavra declara em Hebreus 10:36: porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Observe isso. Primeiro vem a perseverança, depois vem a promessa. Primeiro vem a caminhada, depois vem a recompensa. Primeiro vem a prova, depois vem o testemunho. Muitas vezes queremos chegar ao destino imediatamente, mas Deus trabalha através do processo. E aquilo que parece apenas uma fase difícil hoje, pode estar preparando um testemunho que glorificará o nome do Senhor amanhã. Talvez você ainda não veja o que Deus está fazendo. Talvez algumas respostas ainda estejam a caminho. Talvez algumas portas ainda não tenham se aberto, mas Deus continua trabalhando nos bastidores. Ele continua fortalecendo você, continua guiando seus passos, continua preparando o momento certo. Por isso não desista, não pare agora, não permita que o desânimo interrompa aquilo que Deus começou em sua vida. Lembre-se, o mesmo Deus que sustentou José, o mesmo Deus que guiou Israel pelo deserto,
O mesmo Deus que fortaleceu tantos servos fiéis ao longo das Escrituras é o Deus que está cuidando de você neste exato momento. Vamos fazer nossa última oração. Pai amado e Deus eterno, obrigado por falar ao meu coração através desta mensagem. Obrigado porque o Senhor conhece cada detalhe da minha caminhada. Obrigado porque mesmo quando me sinto fraco, a tua força continua disponível para mim. Hoje eu entrego ao Senhor toda a ansiedade, entrego toda a preocupação, entrego todo o medo, entrego toda a dor que tenho carregado. Ajuda-me a permanecer firme durante esta estação. Ajuda-me a confiar quando eu não compreender os teus caminhos. Ajuda-me a esperar quando as respostas parecerem demoradas. Fortalece meu espírito. Renova minha esperança. Renova minha fé. Abre meus olhos para enxergar aquilo que o Senhor está realizando em minha vida. Que eu não desperdice esta fase, que eu aprenda tudo aquilo que o Senhor deseja me ensinar. Guarda meu coração do desânimo, guarda minha mente das mentiras do inimigo e ajuda-me a permanecer fiel até o dia em que verei o cumprimento das tuas promessas. Eu declaro que não caminharei sozinho. Declaro que a tua presença estará comigo. Declaro que a tua graça me sustentará. Declaro que a tua palavra continuará sendo minha fonte de força e esperança. Obrigado porque o Senhor está trabalhando mesmo quando eu não consigo ver. Obrigado porque o Senhor nunca falha. Obrigado porque a vitória pertence àqueles que permanecem confiando em ti. Eu recebo pela fé uma nova força, uma nova esperança e uma nova confiança no teu cuidado. E escolho continuar avançando, um dia de cada vez, debaixo da tua direção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você fez esta oração até o final e decide permanecer firme até que Deus cumpra cada promessa em sua vida, escreva nos comentários: eu vou perseverar até o fim. Se esta oração ressoou em sua alma e acendeu uma chama de esperança em seu coração, convidamos você a dar o próximo passo em sua jornada de fé. Inscreva-se em nosso canal para receber mais mensagens inspiradoras. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais corações sedentos e deixe seu comentário, compartilhando suas percepções, testemunhos ou pedidos de oração. Sua interação fortalece nossa comunidade e nos permite orar uns pelos outros. Não pare por aqui. Explore outros vídeos do canal e aprofunde-se em momentos de oração, reflexão e crescimento espiritual. Cada mensagem é cuidadosamente preparada para ser um farol em seu caminho, uma oportunidade de se conectar mais profundamente com a palavra e a presença de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.